Então, boa noite a todos, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina, né? Semana passada a gente não teve nosso encontro, né? Foi recesso. Então, na aula de hoje, de nossa disciplina de introdução às redes de computadores, nós vamos começar a falar sobre a camada de rede, que é a camada 3, lá do modelo OS, né? E que também está presente no modelo TCP/IP. Tá? Então, na aula de hoje a gente vai ver o capítulo 6, começar a ver o capítulo 6 do nosso curso da Cisco, do CCNA. Iremos ver o subcapítulo 6.1 e 6.2 na aula de hoje. E na aula que vem a gente termina, então, o capítulo 6, vendo o subcapítulo 6.3 e 6.4, tá? Na aula de hoje não tem nenhuma atividade prática do PECT 3, tá? Então é só a parte teórica mesmo. E daí na aula que vem, sim, terá aí 2 atividades práticas para vocês fazerem no PECT 3. Todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, né? Pra gente... Professor. Oi. Rodrigo, desculpa, eu cheguei atrasado. O que eu ia perguntar, estava com uma dúvida. As atividades, as provas para fazer, do 1, do 2 e do 3, até quando a gente tem mesmo? Dia 16 ou dia 13? Deve ter explicado, mas eu acabei de entrar. Até o dia 14, Rodrigo. Perfeito, então, professor. Tá, eu acho que se tu entrou depois, até dia 14 de junho, que é segunda, domingo. Eu não entrei agora, mas eu entrei depois, não entrei no início. Teve um pessoal que entrou agora semana passada, semana retrasada. Rodrigo Nunes, tu? Isso. Tá, até dia 14, tá? É domingo agora. Não, segunda. Segunda-feira. E aí os próximos, ali o 4, 5 e o 6 e o 7, até 9 de julho, tá? Julho? Obrigado. Eu vou colocar depois, pessoal, lá no CIGAR, na primeira aula lá, vou colocar essas datas certinhas, tá? É que acabou o pessoal também entrando e vai mudando, né? Mas depois eu coloco lá também. Tranquilo? Pessoal, então, dando início à nossa aula de hoje, então vamos falar sobre a camada de rede, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre um pouco protocolos da camada de rede, falar um pouco do que é a camada de rede, quais as funções dela, e um pouco também do roteamento, o que é o roteamento. E na aula que vem sobre roteadores e configuração de roteador da Cisco. Lembrando, pessoal, que esse CCNA aqui, Introdução às Redes, tá? Esse módulo 1 da Cisco, ele é um módulo introdutório, então a gente vê as coisas de forma mais superficial, é mais realmente uma introdução. Nos próximos módulos, na segunda e terceira fase do curso, vocês vão ver mais sobre roteadores, mais sobre os protocolos de roteamento, tá? Então vai ter mais conteúdo sobre isso, tá? Nesse módulo a gente vê algo assim mais, como eu falei, mais superficial, um pouco de tudo, ok? Então, dando início aqui, vamos falar um pouco da camada de rede, tá? Ela é a camada 3 lá do modelo OSI e fornece serviço para permitir que dispositivos finais troquem dados pela rede, tá? Então, ela é a camada 3 do modelo OSI, tá? Então, ela é responsável pelo endereçamento lógico dos dados na rede, dos pacotes na rede, que é o famoso endereço IP, tá? Então, a camada de rede, ela usa 4 processos para oferecer o transporte de ponta a ponta. O endereçamento dos dispositivos finais, então, é essa camada que é responsável por endereçar as máquinas, ou os hosts, né, que são os dispositivos finais, os computadores, os servidores, tá? Através do endereço IP, tá? Lembrando que esse endereço IP, ele deve ser exclusivo aí para fins de identificação. Então, numa rede local, eu preciso ter um IP exclusivo para cada máquina, e os IPs públicos são os IPs roteados na internet, e eu também preciso que os IPs sejam únicos na internet como um todo, tá? Um outro processo é o encapsulamento. Então, ele vai pegar as informações da camada de transporte, que é a camada 4 aqui, e vai encapsular essas informações dentro de um pacote da camada de rede, tá? Que é o cabeçalho IP, incluindo, entre outras coisas, nesse cabeçalho, o endereço IP de origem e o endereço IP de destino, que são os endereços, então, de origem e destino das máquinas que vão estar se comunicando. Ela também é responsável pelo roteamento, tá? Então, ela vai fornecer serviços para direcionar os pacotes a outras redes, e os roteadores vão selecionar, então, o melhor caminho para um pacote chegar até a rede de destino. Então, como eu falei, no segundo módulo e no terceiro módulo da System, a gente fala muito mais sobre roteamento, sobre os protocolos de roteamento. E também desencapsulamento, né, que é quando o host de destino ele vai desencapsular as informações aqui da camada de rede, tá? E mandar essas informações para a camada de transporte, tá? Então, a camada de rede, ela vai encaminhar os pacotes, tá, da camada de transporte para depois a camada de enlace, por sua vez a camada física, e vai passar pela rede, depois fazendo o processo inverso, tá? Então, na aula passada a gente viu sobre camada de enlace,
na verdade, sobre a tecnologia Ethernet, né, que faz parte da camada de enlace, e lá a gente viu que nessa camada de enlace a gente tem endereçamento físico, que é o MAC. Já na camada de rede, que é uma camada superior aqui, a gente tem endereçamento IP, né, que é o endereçamento lógico, que é o responsável, então, por identificar as máquinas na rede, ok? Então, há vários protocolos, pessoal, na camada de rede existentes. No entanto, os mais comuns que a gente conhece é o IPv4, que é o protocolo de internet versão 4, e o IPv6, que é o protocolo de internet versão 6, tá? E aí tem alguns protocolos da camada de rede mais antigos, até também proprietários, tá? Que a gente não vai ver aqui no curso, tá? Como lá, enfim, da Apple, enfim, de outras empresas que tinham seus próprios protocolos aí a nível de camada de rede. Então, falando um pouco do encapsulamento aqui do cabeçalho IP, então, nessa camada, o IP ele vai encapsular o segmento da camada de transporte, adicionando, como eu falei anteriormente, um cabeçalho IP, com a finalidade de conseguir entregar esse pacote até o host de destino. Tá? Lembrando que o host nada mais é do que a máquina final, a máquina que vai receber a informação. Como a gente já tinha visto na aula passada, o cabeçalho IP, em outras aulas, o cabeçalho IP ele permanece o mesmo, tá? Da origem até o destino, então eu não tenho a troca de endereços IPs a cada vez que eu dou um salto pela rede, tá? A única coisa que troca é o endereço MAC, que a gente tinha visto já, o IP ele permanece o mesmo, então, do início até o fim do trajeto do pacote pela rede. E esse processo de encapsular os dados de camada por camada, ele vai possibilitar, então, que os serviços nas diferentes camadas sejam escalonados sem afetar outras camadas. Como a gente viu anteriormente, a ideia de ter camadas, ou dividir os serviços que existem na rede de computador em várias camadas, né, ou várias partes, tá? Isso, então, facilita a interoperabilidade entre as camadas e entre os serviços, entre os processos. E os roteadores também vão implementar diferentes protocolos da camada de rede simultaneamente em uma rede e usam o cabeçalho desse pacote para fazer a sua função principal, que é o roteamento dos pacotes. O roteamento nada mais é do que o roteador pegar um pacote e verificar, através do endereço IP de destino, para qual interface de saída, para onde que ele tem que enviar esse pacote, para que, num próximo passo, ou em vários outros passos futuros, esse pacote chegue até o destino. Então, quando a gente fala pacote IP, tá? Ou pacote, só a gente está se referenciando, então, os dados já encapsulados lá na camada de rede, tá? Algumas características, então, do IP. O IP ele foi desenvolvido com um protocolo com baixa sobrecarga, então ele tem apenas a função necessária para enviar um pacote da origem até o destino, tá? O que o IP precisa fazer é isso, é que um pacote saia de uma origem A e chegue até um destino B. E o pacote IP, então, é enviado para o destino sem estabelecimento prévio de uma conexão, tá? Então, não há uma conexão, ou seja, quem enviou a camada de rede, a nível de camada de rede, a máquina que envia o pacote pela rede, ele não sabe se o pacote chegou até o destino ou não, tá? Ah, professor, mas como é que eu vou saber, então, se chegou ou não? Como é que a minha aplicação vai saber? Porque daí a camada de transporte vai ser responsável por isso, tá? Mas não a camada de rede. Então, aí mais aí o motivo que a gente separa realmente as funções de enviar as informações pela rede em várias camadas, tá? Porque cada camada vai ter suas funções bem definidas, tá? Então, o IP não foi projetado para rastrear e gerenciar o fluxo de pacotes. E essas funções, se necessárias forem, ou seja, se eu uso uma aplicação que precisa ter essa certeza se o meu pacote chegou ou não até o final, até o destino, então vai ser outra camada que vão executar, e essa camada normalmente é a camada de transporte através do protocolo TCP. Aí sim, esse protocolo ele cria uma conexão antes de enviar as informações pela rede, tá? Só que esse protocolo ele pertence à camada de transporte, né, que é uma camada superior à camada de rede, tá? Então, nenhuma conexão é estabelecida com o destino antes do envio dos pacotes de dados, tá? Isso a nível de camada de rede, tá? O IP também ele é sem conexão, tá? O que isso quer dizer? Então, como a gente já falou anteriormente, então, nenhuma conexão dedicada de ponta a ponta é criada antes dos dados serem enviados, tá? Isso é um processo muito semelhante então, a enviar uma carta por correio, por exemplo. Quando a gente envia uma carta por correio, a não ser que a gente pague, né, atualmente, lá, o aviso de recebimento, daí quem enviou o destinatário, desculpa, o remetente, ele tem depois a certeza que o destinatário recebeu, mas você paga um serviço adicional, né? Mas a carta comumzinha que a gente conhece aí, se a gente botar no correio, a gente não sabe se o nosso destinatário recebeu ou não a carta, tá? Então, os remetentes, eles não sabem se o destino está presente em casa, se está acessível, tá? Ou se realmente ele recebeu a informação. Então, essa é uma analogia que acontece também com o IP.
Então, a nível ali de camada de rede, o protocolo IP, ele não sabe se aquilo que ele enviou pela rede realmente chegou onde deveria chegar, tá? E por que isso? Porque isso contribui para baixa sobrecarga, tá? A nível de camada de rede. E quanto mais controle a gente tem na rede, mais sobrecarga, processamento a gente precisa ter. Então, se eu simplesmente envio as informações e não me preocupo se tem um controle sobre se ela chegou ou não onde deveria chegar, isso faz com que o protocolo seja mais leve, tá? Por assim dizer. Então, o remetente, quem está enviando a informação, a máquina está enviando, ela não sabe se o destinatário está presente, ele nem sabe se ela está ativa na rede, enfim, se o computador lá está ligado ou não. Se a carta chegou, e se o destinatário também pode ler a carta. Tá? E o destinatário não sabe também quando vai chegar essa informação. Então, isso é o que a gente chama de um protocolo sem conexão. O IP também, a gente tem ele como tendo uma entrega de melhor esforço, tá? O que é um processo de melhor esforço, tá? Ele é considerado, então, não confiável, porque ele não garante que todos os pacotes enviados serão recebidos, tá? E esse não confiável não quer dizer que ele não preste, tá? Ou que ele não tenha capacidade de fazer o que realmente ele foi criado para fazer, tá? O não confiável no sentido que se eu mandar, por exemplo, 100 pacotes lá para o destino, eu não sei e não garanto que esses 100 pacotes vão chegar até o destino, tá? Isso não é uma responsabilidade do IP, tá? Então, os pacotes, eles são enviados aí pela rede rapidamente e alguns pacotes podem se perder no meio do caminho, tá? E por ser, então, um protocolo de camada não confiável, tá? O IP não garante que todos os pacotes enviados serão recebidos. E outros protocolos vão gerenciar o processo de rastreamento de pacote e garantir a sua entrega, como eu falei anteriormente, e isso o TCP faz, tá? A nível da camada de transporte, ok? Então, se os pacotes estiverem ausentes ou fora da ordem correta, lá quando chegar no destino, os protocolos da camada superior deverão, então, resolver esses problemas, tá? Então, o IP também não se importa em saber se todos os pacotes chegaram e se eles chegaram também na ordem que foram enviados, tá? Isso é responsabilidade da camada superior. E ele também é independente de meio físico, né? O protocolo IP. Isso quer dizer o quê? Que independente do meio físico que está sendo utilizado lá na camada física, tá? Ele vai funcionar de forma que a gente deseja, tá? Então, ele não se importa se o meio físico é cabo de cobre, se é uma fibra ótica ou se é uma rede sem fio, tá? Independente da tecnologia que a gente utilize na nossa mídia de transmissão, o protocolo IP ele tem o mesmo funcionamento, tá? Então, é a camada de enlace do modelo OSI que é responsável por pegar o pacote IP e prepará-lo, para a transmissão pelo meio de comunicação. Então, quando a gente desce o NIL para a camada de enlace, essa camada de enlace que é responsável por verificar se eu estou usando um cobre, uma fibra ou uma rede sem fio, e aí sim eu encapsular lá no meu cabeçalho da camada de enlace as informações necessárias para que os dados trafeguem naquela tecnologia de forma correta, tá? Então, o IP, na camada de rede, ele não sabe se lá embaixo eu tenho fio de cobre, se eu tenho rede sem fio, ou se eu tenho fibra ótica, tá? Ele não sabe, nem precisaria saber, porque essa responsabilidade de preparar os dados para serem enviados pela mídia de acordo com o tipo de tecnologia que a gente utiliza, é da camada de enlace de dados. E a camada de rede também ela tem um tamanho máximo de PDU, tá, que pode ser transportado, que a gente conhece como MTU, que é a unidade máxima de transmissão. Tá? Então, é a camada de link de dados que informa a camada de rede, essa MTU, ou essa unidade máxima de transmissão, de acordo com a tecnologia que eu estou utilizando. Então, a camada de enlace vai informar a camada de rede. Desculpa. Qual é o tamanho máximo ali, que seria do pacote, né, que ele poderia criar para enviar para as camadas superiores, tá? Então, como a gente sabe, o pacote IP ele pode trafegar por diferentes meios físicos e para o protocolo IP, isso não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhuma diferença. Então, eu posso passar aqui pelo um cabo de cobre com a tecnologia Ethernet, posso passar aqui no cabo serial, posso passar numa fibra ótica, de novo num cabo de cobre, posso passar numa rede sem fio, poderia usar uma tecnologia por satélite, enfim. Então, independente da tecnologia do meio físico, o protocolo IP tem o mesmo funcionamento. Agora, falando um pouco do cabeçalho do pacote IP, que é as informações que são adicionadas, né, aos dados que vêm da camada de transporte, na hora que esses dados são encapsulados lá na camada de rede. Então, o cabeçalho do pacote IPv4 consiste nos campos que contêm números binários, e esses números identificam várias configurações do pacote IP, que são examinados pelos processos que estão na camada 3, na camada de rede. Então, aqui tem vários campos, tá, pessoal? Que os mais importantes são o campo versão, que é o primeiro campo, que vai especificar se o pacote é a versão IPv4. Tá? O serviço diferenciado diff service, que é usado para determinar a prioridade para cada pacote na rede. Então, que seria esse serviço diferenciado, o DS, tá? Que seria no sentido de ser utilizado para
QoS, para qualidade na hora de trafegar o dado pela rede, para priorizar alguns tipos de dados em detrimento de outros. O TTL, que é o Time to Live, que vai limitar a vida útil de um pacote, tá? Diminuindo assim, então, que cada roteador, que o pacote, desculpa, tenha um loop infinito pela rede. Então, esse campo TTL, que é esse aqui, o vida útil aqui, tá em verde aqui, ele é um campo, então, que tem um número, e cada vez que o pacote passa por um roteador na rede, esse número é decrementado, ou seja, a gente diminui ele em 1. Então, por exemplo, em alguns sistemas operacionais, ele começa com 60 ou 128, enfim. Vamos supor que começou com 60, ou 64. A gente vai, cada vez que passa pelo roteador, esse número vai diminuindo. Então, vai para 63, 62, 61, 60, 59. Quando esse número chega a zero, se chegar a zero, esse pacote é descartado pelo roteador, tá? Por que esse campo aqui existe? Para um pacote não ficar, de repente, por algum problema de formação do pacote, enfim, eternamente em loop pela rede, tá? Então, isso aqui é a responsabilidade aí do campo TTL. Então, ele vai limitar o número de saltos que um pacote faz pela rede. O campo protocolo, que é usado para identificar o protocolo de nível superior. Então, esse campo eu vou informar aqui, claro, com números binários, se esse protocolo é o TCP, o DP, que são os protocolos utilizados na camada de transporte. E os mais famosos aí, que é o endereço IP de origem, que é um campo com 32 bits, e o endereço IP de destino também, que é um campo aí de 32 bits, tá? Tem outros campos, como tamanho total, algumas flags de identificação, soma de verificação do cabeçalho, para verificação de erros, mas normalmente é utilizado a verificação em camadas inferiores, tá? Ou altas superiores, aqui no IP não é muito utilizado. Então, esse aqui seria, então, aí o cabeçalho IP, né? Os campos do cabeçalho IP. IPv4, tá, pessoal? IPv6 é um pouquinho diferente. Eu vou ver depois ali. Depois aí no material você tem uma demonstração em vídeo aqui, para analisar um pacote no Wireshark, mas como eu falei, é um vídeo, né? Para vocês verem, então, esses campos aí, quando vocês captam um pacote pela rede, vocês vão conseguir verificar, então, essas informações que a gente viu aqui, esse cabeçalho IP. Então, começando a falar um pouco do IPv6, tá? Mas, primeiramente, algumas limitações do IPv4. O IPv4 ele foi atualizado para enfrentar novos desafios, porque existiam 3 grandes problemas, né, ainda existem, em relação ao IPv4. O primeiro dele é falta de endereço, tá? IP. Por quê? O IPv4 tem um número limitado de endereços IPs públicos exclusivos, tá? Embora haja cerca de 4 bilhões de endereços IPv4, o crescimento exponencial da internet, de novos dispositivos ligados à internet, fez com que o IP tivesse uma necessidade muito maior de ter mais quantidade de IP, né? Isso fez com que o IPv4 já esteja atualmente escasso, e em muitos países ele já não tem mais nenhum IP disponível para oferecer para novas organizações, por exemplo. Outra coisa é a expansão da tabela de roteamento na internet, né? Porque uma tabela de roteamento, vocês vão ver mais para frente, mais sobre essa tabela de roteamento, mas são as tabelas mantidas pelos roteadores, que têm as rotas que os pacotes devem seguir pela rede até chegar ao seu destino, né? Para escolher o melhor caminho para o pacote chegar ao seu destino. E à medida que mais dispositivos servidores são conectados à rede, a tendência é que mais rotas sejam criadas, né? E maiores fiquem essas tabelas de roteamento, tá? Então, um grande número de rotas também pode deixar o roteador aí lento. E outra coisa é a falta de conectividade de ponta a ponta, que, como o IP está em falta já há bastante tempo, a quantidade de endereços IPs, foi criado, entre outras tecnologias, tá? Um protocolo, na verdade, NAT, que é o Network Address Translation, que foi um protocolo criado justamente para mitigar, né, e para dar uma sobrevida ao IPv4 devido a essa falta de endereço, tá? Então, ele foi criado para que os dispositivos compartilhassem o único endereço IPv4. Então, vocês vão ver mais sobre o NAT futuramente, mas o NAT é um protocolo, então, que ele permite que uma rede tenha um único endereço IP público, que vai ser o endereço externo, né, que vai ser o responsável por ser utilizado fora da rede, enquanto todas as redes internamente vão utilizar os seus IPs privados, tá? Então, isso permite que, por exemplo, eu tenha uma rede lá com 10 mil máquinas, todas com IP privados, e essas 10 mil máquinas vão utilizar apenas o endereço público para acessar a internet, através aqui da tradução, né, que o NAT faz. No entanto, como elas são compartilhadas, tá, isso pode causar problemas para tecnologias que exigem conectividade de ponta a ponta, tá? Porque a ideia da internet é que a gente tem essa conectividade de ponta a ponta, e o que isso quer dizer? Que o dispositivo que está enviando a informação, ele tenha conhecimento lá do dispositivo que vai receber a informação, e que nada no meio do caminho altere essas informações, ou esse endereço IP. Como com o NAT aqui, há uma tradução no meio do caminho do endereço IP, então eu estou alterando o endereço IP, então aquilo que eu falei para vocês, que o endereço IP
que sai lá do destino, o IP de destino, que sai lá do PC de origem, e eu falei que não muda o IP de destino, né, até ele chegar lá no destino, na máquina de destino, isso é verdade se a gente não usar o NAT. Se a gente usar o NAT, no meio do caminho vai ter uma tradução, tá? Então, a máquina que está enviando, ela envia para um IP que, na verdade, não é o IP de destino. Sim, é o IP do servidor do NAT, e aí esse servidor, sim, vai fazer a tradução lá para um outro IP público, e isso quebra, então, essa ideia de conectividade ponta a ponta, tá? Isso é algo que não... quando a internet foi criada, a ideia não era essa, tá? E com o IPv6, a ideia é que o NAT deixe de existir, justamente para que a gente tenha novamente essa conectividade ponta a ponta, né? Então, que o endereço IP, quando ele está saindo lá da origem, ele se mantém o mesmo lá até o final. Então, falando um pouquinho sobre IPv6, tá, pessoal? É só um resumão mesmo, tá? Então, lá no início dos anos 90, a ITF, ela começou a procurar uma substituição para o IPv4, que levou, então, ao IPv6. As vantagens do IPv6 em relação ao IPv4 incluem um maior espaço de endereçamento, então, com base no endereçamento de 128 bits contra 32 bits do IPv4. Então, quando o endereço IPv4 ele usa apenas 32 bits, que dá lá 4 bilhões e alguma coisa, o endereço IPv6 a gente usa 128 bits, tá, pessoal? Isso aqui dá um número astronômico, tá? A gente não tem nem ideia, ok? De quantos IPs a gente consegue com 128 bits, tá? Melhor processamento de pacotes, então tem menos campos no cabeçalho IPv6 do que IPv4, então o IPv6 ele é um protocolo que tem um cabeçalho mais enxuto, né, com menos campos. Ele também elimina a necessidade do NAT, então não é necessário mais para a gente ter um NAT para fazer a conectividade nas redes IPv6. E, de um modo geral, há endereços IPv6 suficientes para cada grão de areia na Terra, tá? Então, isso que eu estou falando aqui, o que está escrito aqui não é mentira, tá? É um número realmente que a gente não tem noção do que é, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Mas o IPv4, ele tem 4 bilhões de endereços. O IPv6, ele tem 341 decilhões de endereços IPv6, tá? 1 decilhões seria tipo assim, bilhões é 2, né? Trilhões seria 3, quadrilhões 4, 1 decilhões seria 12, tá? Então é um negócio realmente... Tá aqui, ó, tem um númerozinho aqui, ó. 1 decilhão seria isso aqui de IPs, tá? E são 340, né? Então é 340 vezes esse númerozinho aqui, tá? Então realmente é endereço a perder de vista. Então provavelmente a Terra vai acabar antes de acabar os endereços IPv6. E falando um pouco então do capsulamento aqui IPv6, tá? A gente vai ver então o cabeçalho IPv6, que ele é mais simples que o IPv4. Então aqui a gente tem o cabeçalho IPv4, a gente viu anteriormente, aqui o IPv6. Ele mantém lá o campo versão, ele tem aqui o campo classe de tráfego, tá? Que é o campo, tem a mesma função aqui do tipo de serviço, mas ele foi renomeado, né? E também foi deslocado. Aqui ele era o terceiro campo, aqui ele é o segundo, IPv6. Tem um novo campo aqui que é o rótulo de fluxo, também é utilizado para gerenciar os fluxos dos pacotes. Tamanho de carga, que seria aqui o tamanho total. Próximo cabeçalho, que seria equivalente ao protocolo, mas também mudou de posição. E o limite de saltos, que é o TTL, mas mudou de nome, também mudou de posição. E os dois campos aqui de endereço IP, só que, claro, esses endereços IP V6, eles têm 128 bits, né? Então são campos maiores, né? Enquanto a gente tem 32 bits aqui, para cada endereço de origem e destino, aqui a gente tem 128 bits, tanto para o endereço de origem, quanto para o endereço de destino, tá? Então, ele é um cabeçalho aqui com apenas 8 campos, né? Enquanto aqui no IPv4 a gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem esse 13 aqui, opções, que algumas vezes é utilizado, tá? Então, a gente pode ter 13 campos, desculpa, tá? Então, é um cabeçalho com mais campos. Algumas vantagens do IPv6 sobre o IPv4 usando o cabeçalho simplificado, então um cabeçalho mais enxuto, né? Tem um formato cabeçalho simplificado para tratamento eficiente dos pacotes, então quanto menos campos eu tenho para analisar ou para processar, a tendência é eu ter um melhor processamento, né? Eu gastar menos tempo para processar. A arquitetura de rede hierárquica, então, para eficiência também no roteamento, então o IPv6 tem uma ideia de ter uma rede hierárquica no sentido de rotear os pacotes de acordo com o país ou região para diminuir as tabelas de roteamento. No IPv6 a gente tem configuração automática de endereços, então isso é nativo do IPv6, que é a que a gente chama de SLAC lá, que é uma tecnologia que, ou SLAC, né, SLAC, que automaticamente as máquinas conseguem
obter endereços IPs e se configurar de forma autônoma e já se comunicar pela rede, e também a eliminação da necessidade do NAT entre endereços públicos e privados. Tá? Então, a ideia também de não existir mais o NAT e a comunicação voltar a ser ponto a ponto. Falando de novo do cabeçalho de IPv6, os campos estão em versão, tá? Que é, no próprio nome já diz, né? Vai ter, então, o valor binário que corresponde à versão. Então, quando for IPv6, esse campo aqui ele tem os valores em binário 0, 1, 1, 0, né? Que é 6, que representa 6 em decimal. O campo clássico de tráfego, que é o campo de 8 bits, que é equivalente ao campo de serviços diferenciados lá do IPv4. O campo hop de fluxo, que é um campo de 20 bits, que sugere todos os pacotes com o mesmo rótulo de fluxo que recebam o mesmo tipo de tratamento pelos roteadores. O tamanho de carga, que é um campo de 16 bits, que vai indicar o tamanho da parte de dados, ou da carga, né, do pacote, ou seja, qual é o tamanho dos dados que eu recebi das camadas anteriores. E o campo próximo cabeçalho, que vai indicar, que é um campo de 8 bits, que é equivalente ao campo protocolo do IPv4, que ele vai indicar, então, qual é o próximo, qual é o tipo de carga útil, né, de dados que o pacote está carregando. No IPv6, a gente tem cabeçalhos adicionais, tá, pessoal? Então, esse próximo cabeçalho, ou ele vai apontar para o protocolo lá, né, da camada superior, que é o TCP ou UDP, ou ele pode também apontar para um cabeçalho de extensão, tá? Que são cabeçalhos criados com novas funcionalidades, que daí são separados aqui do cabeçalho padrão, para que não tenha um cabeçalho com vários campos, né? Então, algumas questões que também existem no IPv6, para não colocar tudo no único cabeçalho, elas foram colocadas em cabeçalhos de extensão, e quando eu preciso usar essas funções, eu indico aqui no próximo cabeçalho quais são esses cabeçalhos, né, ou esses pacotes. Quando eu não uso, eu aqui vou, então, informar qual é o protocolo aí da próxima camada. Campo limite de saltos, que é equivalente lá ao TTL, tá, que é 8 bits, então ele vai diminuindo em 1 ao passar por cada roteador, e quando chega em 0, o pacote é descartado, então é a mesma coisa lá do TTL, só mudou o nome e a posição. E o endereço de origem IPv6 e o endereço de destino, que são os campos de 128 bits, então, o endereço de origem e destino. Aqui também é um vídeo também para vocês verificarem depois esses campos, né, lá no Wireshark, que tem lá no material da Cisco. Então, essa primeira parte que a gente viu um pouco sobre a camada de rede e os cabeçalhos IPv4 e IPv6. E agora vamos falar um pouco sobre roteamento, né, que é uma das outras funções aí da camada de rede. Tem alguma pergunta aqui? Não. Se tiver alguma pergunta, podem perguntar pelo microfone, tá? Ou pelo chat. Ô, Guilherme. Oi. Antes de passar para roteamento ali, tu falaste a respeito do IPv6 e IPv4, né? Tecnologia que está migrando. Como é que vai ficar a questão dos equipamentos que trabalham com IPv4? Só IPv4? Isso. Esse é um dos grandes problemas porque ainda a gente não usa praticamente IPv6 em tudo. Porque tem muitas empresas que tem muito equipamento legado, que só funciona com IPv4, né? E aí tem que botar tudo fora isso aí e comprar todo equipamento que funciona com IPv6. Para ser totalmente IPv6, tá, Edmilson? Mas o que acontece? Existem tecnologias que foram criadas junto com o IPv6, que é de transição, que a gente chama, né? Que é enquanto existir o IPv4 e o IPv6 ao mesmo tempo, são tecnologias que fazem com que uma máquina IPv4 converse com a IPv6 e vice-versa, tá? Então, por enquanto, o que existe é isso, são servidores IPv6, e máquinas IPv6 e IPv4, que conseguem se comunicar, porque no meio do caminho tem alguma tecnologia que faz a tradução. Inclusive, tem NATs, tá, que fazem a tradução em IPv4, IPv6 e vice-versa, e também alguns tipos de tunelamento que fazem isso, tá, que encapsula um IPv6 dentro do IPv4, por exemplo. Mas isso é uma internet que seria híbrida, vamos dizer, entre aspas, né, que funciona tanto IPv4 quanto IPv6. Agora, no mundo ideal, que seria todas as máquinas com IPv6 certinho, nenhuma mais IPv4, aí essas máquinas IPv4 têm que ser todas descartadas, porque daí não vai ter o que fazer. Mas esse é um dos grandes problemas que as empresas demoram para migrar para o IPv6, né? Porque é um custo de adquirir equipamentos e também ter pessoal, às vezes, capacitado para configurar tudo de novo, enfim, as máquinas, os dispositivos, e ter conhecimento também para depois manter a rede IPv6, né? Que tem algumas coisas que são diferentes, tá? Então, isso é uma das questões, que está demorando tanto para a internet se tornar IPv6 por completo, tá? Não sei, várias vezes já me perguntaram isso, há anos anteriores. Quando é que vai ser tudo IPv6? Não sei. E não sei se alguém no mundo sabe te responder isso.
Por quê? Porque foram criadas tecnologias que permitem que mesmo redes IPv4 se comuniquem com IPv6, né, e vice-versa, como eu falei. Respondido? Professor, e a questão ali do desempenho, pelo cabeçalho ser mais simples, ele melhora, será? Melhora, Rafael. É que, como eu falei, o PVC a gente vai falar mais sobre ele futuramente, tá? Aqui é só uma introdução aqui. Mas no IPv6, tá? Os roteadores, eles vão olhar aqui o cabeçalho IPv6. Dependendo das informações aqui desse próximo cabeçalho, como eu falei, eu não lembro de cabeça, mas são 6 ou 8 ou 10 cabeçalhos de extensão, tá? Que existem no IPv6. Então, o roteador, quando ele pega um cabeçalho aqui no IPv6, ele olha aqui esse cabeçalho, esse campo, e se não for lá um campo que aponta para um campo, para um cabeçalho, se não me engano agora, IHL, que é um cabeçalho específico lá, se não for essa informação aqui, o roteador nem lê mais nada e simplesmente vai lá, verifica qual é o IP de destino aqui, e já manda o pacote para frente, tá? Então, até no processo de encaminhar um pacote no IPv6 já foi pensado para ser realmente mais rápido, tá? Já no IPv4, normalmente, o roteador ele tem que ler mais informações, tá? Aqui do cabeçalho, enfim, para verificar essas outras informações aqui. Então, além de ter menos campos, tá? Para ler, se esse campo aqui não tiver um número específico, tá aqui um valor específico, o roteador ele não faz mais nada, simplesmente verifica para onde tem que ir, vai na tabela de roteamento e manda o cabeçalho para frente, tá? Então, sim, o IPv6, ele é mais, nesse sentido, ele foi criado para ser mais rápido, vamos dizer, né? Ou ter um processamento menor. Isso no meio lá no núcleo da rede, né? Onde os roteadores fazem o encaminhamento dos pacotes para frente, entre os dispositivos, né? Tranquilo? Ô, Guilherme. Oi. Boa noite, primeiramente. Um amigo meu perguntou, não, ele comentou comigo uma vez que ele tem um Xbox e ele estava com um problema para se conectar com os servidores da Microsoft, né? E daí ele viu na internet, eu acho, ou falaram para ele alguma coisa assim, que configurando o IPv6 na rede da casa dele, no caso, ele melhoraria esses problemas, né? Daí ele me perguntou o que eu achava e eu não soube responder ele direito. Porque eu fiquei pensando assim, se a rede dele está configurada com IPv6, mas em algum momento entre a comunicação da rede dele até o servidor da Microsoft, ele passar por alguma coisa que seja IPv4, não vai fazer diferença nenhuma, né? Ou vai? Porque eu acho que para melhorar essa conexão teria que ser IPv6 de um ponto até o outro. Claro, com certeza. Porque, assim, a não ser que ele tenha uma internet IPv6, o servidor dele forneça uma conexão IPv6, que eu acho que se for aqui na região, não sei se... Não é. Eles só pegaram e configuraram, além dos IPv4 que ele tinha, eles configuraram o IPv6 também no equipamento dele, entende? Mas, sim, não vai ser, de repente... Assim, se ele fez isso, eu não sei se no Xbox faz isso, mas ele teria que encapsular esse cabeçalho, por exemplo, no pacote IPv4, aí mandar pela rede, mas no meio do caminho vai ser IPv4 mesmo, não faria diferença nenhuma. Pois foi o que eu disse. Só se lá no servidor da Microsoft ele lê mais rápido os cabeçalhos IP, né, V6, mas não daria muita diferença. Porque, por exemplo, vai passar por 20 roteadores e só no último que vai ler IPv6, então não teria um ganho. E tem um custo de tu encapsular, né? Sim. Outro, né? Pois daí ele me falou sobre isso, eu falei, olha, eu acho que não faz, é muito difícil de fazer diferença, mas eu fiquei com essa dúvida. Não faria, a não ser, como eu falei, se fosse ponto a ponto IPv6, daí sim, né? Aí, sim. Mas se não teria por que ter essa melhoria aí, não. Tá? Pois Provavelmente ele pegou esse cabeçalho IPv6, encapsulou como payload lá num outro IPv4, já tem um custo aí, e depois lá tem que fazer o processo inverso, desencapsular tudo e daí no final para chegar no cabeçalho IPv6. Então... Pois Não teria muito sentido, não. Pessoal, mais alguma... Respondido, Rafael, a tua pergunta? Sim, professor, já entendi. Então, pessoal, continuando aqui, então, a parte de roteamento. Então, a importante função da camada de rede, tá, é direcionar pacotes entre hosts, tá? Então, essa função de direcionar, né, ou escolher o melhor caminho, a gente chama também de roteamento. Então, uma máquina ele pode enviar um pacote para ele mesmo, tá? Então, o host pode fazer ping, tá? Que é aquela ferramentinha lá, aquele serviço que a gente tem para verificar a conectividade TCP/IP. Então, usando aqui o endereço IP 127.0.0
0.0.1 está conhecido também como interface de loopback, o que a gente chama aí de forma, às vezes, até errada, não é errada, né, mas enfim, de localhost, tá? Porque não necessariamente a gente só usa esse IP aqui. Qualquer IP que comece com 127, ele é um endereço, então a gente consegue fazer um ping de loopback, né? Um ping para mim mesmo, tá? E não somente o 127.00.1, tá? Isso aqui poucas pessoas sabem, normalmente as pessoas falam, vou fazer um ping lá para o localhost, ou de loopback é o 127.0.0.1. Não. Qualquer valor que seja 127 ponto qualquer coisa vai funcionar. Então, vocês podem testar depois aí, que vai acontecer o ping de forma bem sucedida. Ele também pode enviar, então, um pacote para um host local, né? Que seria, então, aqui nessa figurinha, eu sou o PC1, eu posso, então, enviar um pacote para um outro PC que está na minha rede local. Então, esse é um host na mesma rede, e compartilha, então, o mesmo endereço de rede. Se eu estou na mesma rede, ou mando um pacote para um PC da mesma rede, eu não preciso passar para o roteador, porque, lembra, eu só passo para o roteador quando eu quero acessar redes diferentes da que eu pertenço. Então, para uma rede local, eu mando aqui para o switch vai mandar direto aqui para o PC, né? Não vai passar pelo roteador. E para um host remoto, daí quando o host está numa rede remota, aí sim eu preciso enviar para o roteador, porque o roteador é o responsável por fazer com que eu acesse as redes remotas, né, as redes externas. Tá? Então, o endereço IPv4 de origem e a máscara de subrede são comparadas com o endereço de destino e a máscara de subrede para determinar, então, se o host está na rede local ou remota. Tá? No próximo capítulo, que é o 7, a gente vai falar mais sobre o endereço IP, a estrutura do endereço IP e também das máscaras de subrede, tá, pessoal? Mas a máscara de subrede é um número também, né? Um endereço de 32 bits. E através do endereço IP e a máscara, a gente faz um cálculo, tá? Para verificar, então, se para o pacote que estou mandando, se ele pertence, ou se ele tem como destino uma máquina que pertence à minha rede, ou não, tá? Então, depois que é feito esse cálculo, e o PC, ele verifica se eu estou mandando uma informação para um host local ou remoto. Se for para um remoto, ele vai endereçar o pacote com o endereço de destino lá do gateway, né, para mandar para o gateway. Desculpa, o endereço de destino do host remoto, mas vai mandar a informação para o gateway, e caso contrário, ele vai mandar direto para o PC local. Quem vai fazer, na verdade, essa distribuição seria, nesse caso, o switch. Né? Então, falando um pouco do que é o gateway padrão, tá? O gateway padrão ele é um dispositivo então, de rede capaz de rotear o tráfego para outras redes, e a gente também conhece, na verdade, né? O roteador, na verdade, ele funciona como gateway padrão. Então, ele vai encaminhar o tráfego para fora de uma rede local. Isso, então, ocorre quando eu quero acessar um dispositivo que está numa rede externa, né? É uma rede, então, a qual eu não pertenço. E o gateway, então, ele é o responsável por saber onde, ou para onde, né, eu tenho que enviar o pacote, usando a tabela de roteamento. E o host que está enviando, o host de origem, ele não precisa saber para onde deve enviar o pacote, diferente ao gateway padrão, tá? Ou roteador. Então, é o roteador que vai ser responsável por saber para onde que esse pacote tem que ir para chegar até o destino. Então, o gateway padrão ele vai encaminhar o tráfego para outras redes, ele tem endereço IP local no mesmo intervalo de endereços que outros hosts da rede. Então, a interface do roteador, que é ligada, né, à rede local, à rede interna, ela tem um IP que pertence a essa rede, a mesma rede das demais máquinas, e pode encaminhar dados para dentro e para fora da rede. Tá? Então, sempre que eu quero acessar uma rede externa, o pacote passa pelo roteador e o roteador faz o encaminhamento. Se eu vou acessar a minha própria rede, eu não preciso passar pelo roteador, tá? E a comunicação que vai acontecer daí aqui com a ajuda do switch, também a nível de enlace e IP. Então, a tabela de roteamento de um host geralmente vai incluir um endereço de gateway padrão, tá? Então, cada máquina ali tem configurada um gateway padrão, que é o endereço IP do roteador de rede em que o host está. E o host vai receber o endereço IPv4 do gateway padrão de um servidor DHCP, ou a gente pode configurá-lo manualmente. E ter um gateway padrão tão configurado, que vai criar uma rota padrão na tabela de roteamento de uma máquina, que é a rota para a qual o computador enviará um pacote quando precisar entrar em contato com uma rede remota. Então, nessa figurinha aqui, essa interface aqui de R1, tá? Ela é um endereço de gateway, então, padrão para o PC1 e para o PC2. Então, quando o PC1 e o PC2 vão enviar informações para fora dessa rede aqui, eles vão enviar aqui, essa interface vai receber informação, e aqui o roteador vai fazer o roteamento, então, para as interfaces aqui de acordo com o destino
com o IP de destino dos pacotes. Tanto no Windows quanto no Ubuntu, tá? No Linux, a gente consegue, então, ter aqui um comando no terminal para verificar a tabela de roteamento, que é o comando aqui, route, tá? Ou também dá para usar o netstat-r. Então, com esse comando, a gente consegue aqui ver algumas informações, como uma lista de interfaces, a tabela de rota IPv4 e a tabela de rotas IPv6, tá? Então, seria do próprio, desculpa, do próprio PC1 aqui, as entradas, né, na tabela de roteamento que ele tem, tá? Falando um pouco ainda de tabela de roteamento, a decisão de encaminhamento do pacote do roteador, tá? Então, quando o roteador ele recebe um pacote destinado a uma rede remota, ele tem que analisar a tabela de roteamento dele para determinar qual é o caminho, né, o melhor caminho que esse pacote tem que seguir. E essa tabela de roteamento, o que ela contém? Ela contém as rotas diretamente conectadas, que são as rotas aqui, desculpa, provenientes das interfaces do roteador que estão conectadas à rede aqui diretamente a ele, tá? Então, aqui no R1, essas redes que estão diretamente conectadas aqui, são as que a gente chama aqui de rotas diretamente conectadas. As rotas remotas, então, são as rotas que são provenientes de redes remotas conectadas a outros roteadores, tá? E essas rotas são configuradas manualmente ou são obtidas através de protocolos de roteamento dinâmico. Então, por exemplo, esse roteador aqui, ele conhece essa rede aqui, conhece essa aqui e essa aqui, né? Porque está diretamente conectada a ele. Só que essas duas redes aqui, para ele conhecer, ou manualmente alguém tem que configurar nele, ou, se for utilizado protocolos dinâmicos aqui nessa rede, essas informações vão chegar até esse roteador e ele vai inserir essas informações na tabela de roteamento. Tá? Então, R1 aqui tem 3 redes diretamente conectadas, que é a rede 192.68.10.0/24, que é essa aqui, a 192.68.11.0/24, que é essa aqui, e a 209.165.200.224/30, que é essa aqui. E também tem 2 redes remotas, né, as quais ele aprendeu de R2 aqui, que são as redes 10.1.1.0 e 10.1.2.0. E também tem a gente também tem normalmente no roteador uma rota padrão, lá na tabela de roteamento, tá? Que é para onde o pacote será enviado quando uma rota não existir na tabela de roteamento. Então, o que é uma rota padrão? O roteador ele pesquisa na tabela dele se ele tem a informação necessária para conseguir enviar o pacote para o destino de forma correta. Caso ele não encontre essa informação, ele envia para a rota padrão, né? Que a gente também chama de gateway de último recurso. Seria assim, eu não tenho aqui a informação para onde realmente eu tenho que mandar esse pacote para chegar até o destino, então eu vou mandar para essa rota padrão aqui, que é uma rota que vai levar até um outro dispositivo, né? Porque ele, de certa forma, ele acredita que esse outro dispositivo saberia para onde enviar o pacote, tá? Então, aqui no roteador da Cisco, tá? A gente tem um comando que show IP route, que é usado para examinar a tabela de roteamento do roteador IPv4. E na tabela de roteamento, aqui no terminal do roteador da Cisco, a gente tem as rotas diretamente conectadas e remotas, como cada rota foi aprendida, a confiabilidade e classificação da rota, quando a rota foi atualizada pela última vez e qual interface usada para alcançar o destino, tá? No segundo módulo, pessoal, a gente vai ver bem mais sobre roteamento, sobre configuração, sobre tabela de roteamento, a gente vai rever tudo isso aqui novamente, tá? E o roteador ele vai examinar o cabeçalho de um pacote de entrada para determinar a rede de destino. Então, ele recebe o pacote, verifica qual é o IP de destino desse pacote, e através desse IP ele vai verificar aqui na tabela de roteamento para onde ele tem que enviar, ou para qual saída, né, para qual interface ele tem que enviar esse pacote, para que o pacote chegue até o destino, tá? Então, se houver alguma correspondência, o pacote será encaminhado usando as informações especificadas na tabela de roteamento. Caso não tenha nenhuma informação aqui, ó, e tem uma rede, uma rota padrão configurada, vai ser enviado para essa rota padrão, né? Mas nesse caso aqui, pessoal, está escrito aqui, ó, Gateway of Last Resort, ou Gateway de último recurso, não está configurado. Então, nesse caso, se eu recebo um pacote para uma rede tal, e eu não tenho informação para onde eu tenho que enviar esse pacote para chegar até essa rede, e eu não tenho essa rede, essa rota padrão aqui configurada, esse pacote vai ser descartado, tá? Então, é por isso que serve essa rota padrão, para que você não tenha informação direta, eu envie para um outro lugar. Então, tem mais um videozinho para vocês verem depois em casa aí sobre, que é uma introdução, né, à tabela de roteamento. E para nós aqui, quase finalizar, a gente vai ver um pouco mais sobre as entradas da tabela de roteamento. Fala, Rafael. Pergunta aí.
Não? Rafael, não? Então, vamos continuar aqui. Então, quando, pessoal, quando uma interface do roteador é configurada e ativada, tá? As seguintes duas entradas de tabela de roteamento são criadas automaticamente, tá? Então, eu peguei e conectei um cabo, por exemplo, aqui numa interface do roteador, ativei. Então, vai ter duas entradas que vão ser criadas automaticamente. Uma entrada que é a letra C, que identifica que a rede está diretamente conectada, tá? E a interface é configurada com endereço IP e ativada. Seria essa aqui, então, letra C aqui, diretamente conectado, 92.68.10.0, está diretamente conectado. O que isso quer dizer? Que esse R1, ele tem aqui na interface Gigabit Ethernet 00, que é essa aqui, né, ó, está diretamente conectado à rede 92.68.10.0/24, que é exatamente essa rede aqui, tá? Então, ele vai ter uma entrada para essa aqui, uma entrada para essa aqui e uma entrada para essa aqui. E tem uma outra também, que é a letra L aqui, que é outra entrada, que vai identificar que se trata de uma interface local, tá? E é o endereço IPv4 da interface do roteador. Então, essa outra entrada aqui, ela nos diz, então, qual é o IP da interface aqui do roteador que está diretamente conectada a essa rede aqui, 192.168.10.0, tá? Isso aqui existe aqui mais também por questões de processamento mais rápido, tá? Na hora de enviar as informações do roteador para o próximo roteador, tá? Então, aqui nesse caso, a gente está vendo só uma, né? Na verdade, duas entradas, mas só de uma rede, mas nessa tabela teria mais duas entradas para essa aqui e também para essa outra aqui. Aqui, então, um outro exemplo. Aqui a gente tem a letra C de conectados e o L de local, interface local. A letra D representa a origem da rota, que é como a rede foi aprendida pelo roteador, tá? Nesse caso, a letra D identifica uma rota que foi aprendida através do protocolo específico, que é o EIGRP, que é um protocolo de roteamento dinâmico, tá? A gente vai ver isso só lá na terceira fase do módulo 3 da CISP, tá? Então, cada letrinha que aparece aqui na tabela de roteamento, vou voltar aqui do ladinho aqui, ó, significa que essa entrada aqui, ela ou é conectada diretamente, ou é uma interface local, ou foi aprendida, de algum protocolo, ou se foi, por exemplo, a letra S, que ela foi configurada de forma estática, tá? Então, analisando essa linha aqui, a gente tem o D, dizendo que foi aprendida através desse protocolo. Eu tenho essa informação aqui, 10.1.1.0, identifica a rede de destino, tá? Tem aqui outro número 90, que é a distância administrativa para a rede correspondente, ou a confiabilidade da rota. Então, esse número aqui, quanto menor ele, mais confiável é a rota, tá? Então, a tendência é que eu utilize sempre uma rota que tenha esse número aqui menor. O outro número aqui, 21.70.1.1.2, representa a métrica ou valor atribuído para alcançar a rede remota. Então, valores mais baixos indicam rotas preferidas. Cada protocolo de roteamento tem uma métrica específica, tá? Então, esses números aqui, também, quanto mais baixos, indica que eu tenho um custo menor para alcançar o destino. O outro endereço IP que tem aqui é o próximo salto, ou o endereço IP do próximo roteador para encaminhar um pacote. Então, esse endereço aqui, 209.165.200.226, é o endereço IP dessa interface aqui, tá? Lembrando, essa tabela aqui, ou essa informação, está aqui dentro do R1. Então, o que o R1 faz? Se eu recebo um pacote que tem como endereço a rede 10.1.1.0, para onde é que eu tenho que enviar? Ele vai analisar essa linha aqui, vai achar que é a rede e vai ver que para ele encaminhar esse pacote, ele tem que mandar o pacote para esse IP aqui. E esse IP é essa interface aqui. Então, ele vai daqui e vai enviar o pacote para cá, né? Ele poderia enviar para cá ou para cá, mas como ele quer chegar aqui e nessa entrada da tabela de roteamento está informando que tem que enviar para cá, ele vai enviar para cá. E as outras informações aqui finais, aqui seria então o registro da data e hora da rota que foi identificada, ou a última vez que foi atualizada, né? Essa rota aqui, essa entrada. E aqui, qual é a interface de saída, né? Então, para ele chegar aqui nesse IP aqui, ele tem que mandar para a interface dele, né? Serial 000, que é essa interfacezinha aqui. Tá? Então, aqui seria uma entrada lá na tabela de roteamento. Mas, como eu falei, no segundo semestre a gente vai falar bem mais sobre roteamento. Né? Falando um pouco do endereço do próximo salto, então, quando o pacote chega a um roteador de destino, a uma rede remota, ele tem que enviar o pacote para o endereço do próximo salto correspondente ao endereço de rede de destino na tabela de roteamento. Então, aqui, por exemplo, o roteador R1, aqui na figura,
recebe um pacote destinado ao dispositivo na rede 10.1.1.0.24, que seria essa aqui, né? 10.1.1.0.24, que é exatamente o que a gente já viu aqui anteriormente. Então, ele vai enviar, como eu falei, o pacote para o endereço IP 209.165.200.226, que é essa interface aqui, tá? Então, a gente também vai observar aqui na tabela que não foi definido o endereço de gateway padrão, né? Ou aqui de último recurso, eu já tinha falado anteriormente. Então, se o roteador receber um pacote para uma rede que não esteja discriminada aqui, tá? Nas outras entradas, esse pacote será descartado, tá? Como eu já tinha falado para vocês anteriormente, tá? Então, o pacote chegou aqui, tem como destino essa rede, ele vai verificar que ele tem que mandar aqui para essa interface. Chegou um pacote aqui para uma rede que eu não conheço, que não tem nenhuma entrada aqui. E eu também não tenho aqui o gateway de último recurso configurado, eu vou descartar o pacote. Aqui tem mais uma demonstração de vídeo também lá no material, depois para vocês verem um pouco sobre essa parte aqui de roteamento, tá? E as entradas aqui a tabela de roteamento. E por hoje era isso, tá, pessoal? Mas lembrando, novamente, pessoal, no segundo semestre a gente vai falar bem mais sobre roteamento, sobre as tabelas, enfim, tá? Mas, em resumo, uma tabela de roteamento é isso. É um banco de dados que tem as informações para o roteador saber para onde ele tem que enviar os pacotes de acordo com a rede de destino do pacote, tá? E como é que ele popula essa tabela? Aí pode ser estaticamente, a gente configura manualmente. As redes, desculpa, que estão diretamente conectadas a ele, automaticamente são inseridas na tabela e por protocolos de roteamento dinâmico, né? Porque quando a rede é muito grande, os roteadores trocam informações entre si e aprendem as informações de redes bem distantes, né? E vão atualizando ali a tabela de roteamento. Dúvidas? Muitas? Tudo certo, Miguel? E os demais aí, tranquilo? Vamos botar aqui, peraí. Pessoal, só vou abrir aqui no Backtrace para mostrar para vocês aqui, vou dar um comando só para a gente ver aqui a tabela de roteamento, tá? Ver se tem já algum roteador aqui, só para ver se tem alguma coisa aqui ou não, peraí. Acho que não vai ter nada. Tá tudo bloqueado aqui, peraí. Deixa eu pegar outro. Aqui acho que vai ter, né? Nossa, é chatos. Perguntando aí. Pessoal, então só para mostrar para vocês, tá? Que é exatamente o que a gente viu ali nos slides, tá? Aqui no roteador da Cisco. Então, a tabela de roteamento que a gente tem o comando show IP route, então a gente consegue ver aqui as entradas, né? Essa aqui tem só uma diretamente conectada aqui, porque a ideia dessa atividade é depois vocês fazerem as configurações aqui, né? Até, inclusive, é uma das atividades da aula que vem. Tá? Mas, enfim, quando vocês dão um comando aqui, vocês verificam que tem toda uma legenda aqui, né? De cada letrinha, o que significa, né? S estática, R, protocolo RIP, enfim, B, BGP, SPF, GRP. E aqui embaixo, à medida que as rotas vão sendo aprendidas, né?
vai aumentando aqui a tabela de roteamento, tá? Então, exatamente, a gente tinha visto ali nos slides. Aqui, como está desativado aqui as interfaces, nem apareceu ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui alguma coisa. Aí está desabilitado, tem que ser manual aqui, não vai deixar. Na aula que vem a gente vai ver um pouquinho também com alguns comandos aqui, tá? Alguns comandos de configuração, tá? Dos roteadores aí. Tá? Que são bem semelhantes, na verdade, ao que a gente viu no capítulo 2, tá? Na verdade, não tem muitos comandos, é só mais de visualização, tá? Porque, como eu falei, no segundo semestre só que a gente vê mais sobre roteadores, sobre roteamento e faz mais as configurações aí. E fala mais também sobre a tabela de roteamento. Pessoal, tem mais alguma dúvida sobre a aula de hoje? Enfim, a passada, que já faz 2 semanas, né? Se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem. Senão eu já vou parar aqui o videozinho para nós postar depois no Siga. Nenhuma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então tá, então vamos fechar aqui os vídeos. Para a gravação.